O Simples Nacional é um regime jurídico tributário diferenciado e unificado. O que isso significa? Se eu fosse trabalhar fora do Simples Nacional, eu ia ter que entender de pelo menos, vamos lá, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, ISS, ICMS e IPI. Acho que eu não pulei nada. Acho que eu abrangi tudo que seria necessário. O Simples unifica isso e aí a gente tem uma apuração que eu pego a receita e multiplico por uma alíquota. Essa alíquota varia de acordo com a atividade e com a receita. Isso é o Simples. Pô, professora, aí é muito fácil. Não tem erro. Não tem erro, não tem problema, não vai ter questão para advocacia. Um primeiro ponto é que, embora as empresas optantes pelo Simples Nacional recolham todos esses tributos de maneira unificada, a verdade é que alguns tributos estão parcialmente dentro do Simples. É o caso do ICMS e do ISS. E aí essas empresas têm muita dificuldade na integração dos sistemas e muitas vezes são excluídas do Simples Nacional justamente porque estão e não estão dentro do Simples Nacional. Então, uma primeira possibilidade aí de atuação é você entender muito bem desses mecanismos de integração entre estar no regime e não estar no regime. E aí você pode atuar tanto no consultivo quanto no contencioso de empresas que já foram excluídas, dada essa questão, por exemplo, do ICMS-ST, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias em Substituição Tributária, que em algumas situações não é integralmente abrangido pelo Simples Nacional. Algumas situações. E aí tem muita discussão dessas situações, se elas são ou não são intermediárias. Então, às vezes, uma empresa faz essa apuração unificada, acha que não tem que apurar nada fora do Simples. No entanto, a Receita entende que ela tinha que apurar alguma coisa fora do Simples. E aí você vai atuar exatamente nesse nicho aí, defendendo que ela não tinha que apurar nada dentro do Simples, ou que ela apurou direito, ou que ela apurou fora do Simples, e por aí vai. Aliás, uma empresa que está dentro do Simples Nacional, ela tem que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte e poder ser optante pelo Simples Nacional. Então, ela tanto tem o requisito do tamanho e estrutura da empresa para ser empresa que goza dos benefícios para as microempresas e as empresas de pequeno porte, e, além disso, ela tem que poder ser optante pelo Simples Nacional. Isso gera bastante dúvidas no consultivo, se a empresa está com a estrutura adequada para poder optar pelo Simples Nacional. Claro que depois isso pode se converter num contencioso, essa empresa pode ter aderido indevidamente ao regime ou a fazenda entender que ela aderiu indevidamente ao regime. Então, vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu peguei um caso que a dúvida era a seguinte: se uma empresa tiver, né, se uma pessoa sai do Brasil e ela é sócia de uma sociedade aqui no Brasil, optante pelo Simples Nacional, qual o impacto que isso vai ter, tá? Isso seria um consultivo. A pessoa já saiu do Brasil e esse impacto se concretizou. Contencioso de defesa administrativa. Então, a gente vem aí uma outra possibilidade, um outro nicho, né? É claro que sempre a gente vai estar oscilando entre o contencioso e o consultivo. Geralmente, o consultivo, dúvidas com medo das consequências da exclusão, e o contencioso já lidando com as consequências da exclusão do Simples Nacional. Mas não é só isso. É possível também que tenha sido apurado dentro do Simples Nacional de uma maneira em que o fisco não concordou,
Vai, professora, mas a matemática não era tão simples. Se a matemática era tão simples, como que eventualmente seria possível que uma empresa tivesse apurado errado? Várias situações. Então, vou dar um exemplo. Você, quando você se enquadra no Simples Nacional, você vai dizer qual é seu tipo de atividade. E de acordo com o tipo de atividade que você exerce, de acordo com o tipo de atividade que você exerce, você vai estar lá, ou no anexo, né? Isso significa uma forma de apuração de atividade comercial, ou de atividade industrial, ou de atividade de prestação de serviços. E aí, quando você tem mais de uma atividade, você tem que separar suas receitas. O que vai para um anexo, o que vai para outro anexo. Fácil de errar, fácil da fazenda interpretar equivocadamente também. E aí levar a uma apuração diferente do que deveria ter sido. E aí a gente pode discutir administrativamente ou judicialmente. Lembramos que existe um contencioso administrativo ao redor do Simples, ou seja, a discussão não é apenas judicial, exclusiva no judicial, mas a discussão também pode se realizar na fase administrativa. Outra oportunidade boa para advogados. A professora, mas no administrativo o contador também pode fazer, de fato. No administrativo, né, até o próprio gerente da empresa pode fazer. A minha experiência é que conhecer da lógica jurídica, conhecer da estrutura jurídica fará toda a diferença nessa defesa administrativa e que, se bem sedimentada, pode inclusive vir a fazer diferença na fase judicial, tá? Na fase posterior. Porque os argumentos que a gente utiliza na fase administrativa, às vezes, mesmo quando a gente perde, eles acabam sendo importantes e relevantes para que a gente possa discutir na fase judicial. Então, vai ter muito a ver com a capacidade de vender seu peixe, né? De mostrar que, nesse ponto, ter uma atuação de alguém que entende lógica jurídica, que entende dos procedimentos, vale a pena.